Neste exato momento, uma mulher vive isolada em uma cela de 6 metros quadrados no interior do Texas. As paredes de tijolos vermelhos e o silêncio cortado apenas por passos de guardas lembram que ali o tempo não passa como para o resto do mundo. Seu nome é Taylor Renee Parker. E quando a porta de ferro se fecha todas as noites, ela sabe que cada amanhecer pode ser o último de sua vida. Mas o que realmente acontece quando o Estado decide tirar a vida de alguém? Quais são os bastidores das últimas 24 horas de um condenado? E o que uma criminosa como Parker, considerada culpada de um dos casos mais brutais da história recente do Texas, pensa, sente e enfrenta no dia em que a contagem regressiva chega ao fim? Este é o retrato frio e perturbador do que espera uma mulher no corredor da morte. Hoje, vamos atravessar as últimas horas de Taylor Renee Parker, da cela de isolamento às últimas palavras, da refeição final ao som metálico da porta que se fecha para nunca mais abrir. Antes, é preciso entender quem é essa mulher e o rastro de destruição que a trouxe até aqui. Em outubro de 2020, a pequena cidade de New Boston, Texas, amanheceu com uma notícia que parecia saída de um pesadelo. Reagan Simmons Hancock, jovem de apenas 21 anos, grávida de 8 meses e prestes a realizar o sonho de ser mãe novamente, foi encontrada sem vida dentro de sua própria casa. O que chocou até mesmo investigadores experientes não foi apenas a brutalidade do crime, mas a identidade da pessoa que o cometeu, alguém que Reagan chamava de amiga. Por meses, Taylor Parker havia construído uma farsa. Ela dizia estar grávida, exibia ultrassons falsificados, organizava festas e compartilhava com amigos cada detalhe de uma gestação que nunca existiu. A mentira não era apenas para impressionar. Ela era a base de todo o relacionamento que Parker mantinha com o namorado, que acreditava estar prestes a ser pai. Quando o prazo fictício da gravidez se aproximou, Parker se viu diante de um dilema sem saída. Ou confessava a farsa e perdia tudo, ou levava a mentira até as últimas consequências. E foi assim que nasceu um dos crimes mais meticulosamente planejados da história recente do Texas. No dia 9 de outubro, ela chegou à casa de Reagan não como amiga, mas como predadora. O que aconteceu ali foi cruel, mas mais do que a violência física, o que causa calafrios é o nível de cálculo envolvido. Parker havia pesquisado sobre partos prematuros, estudado como cuidar de bebês de 34 semanas, preparado instrumentos e até se familiarizado com os riscos médicos. Nada foi por impulso. Para o júri, não havia dúvidas. O julgamento foi rápido, sustentado por uma quantidade esmagadora de provas e testemunhos. Em poucas horas, Parker foi declarada culpada de assassinato e sequestro. Pouco tempo depois, a sentença final ecoou: pena de morte. Desde então, Taylor Parker cumpre seus dias no corredor da morte da unidade Mountain View, em Gatesville. Uma prisão com regras rígidas, onde cada rotina parece calculada para lembrar os condenados de que já não pertencem ao mundo livre. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a execução de uma sentença de morte não é imediata. Existe um labirinto jurídico que pode se estender por décadas, cheio de recursos, apelações e adiamentos. É nesse espaço de espera que a verdadeira punição acontece, o peso psicológico da incerteza. Ela acorda todos os dias no mesmo espaço mínimo, olha para o mesmo teto de concreto e espera. O relógio não avança para ela. Cada notificação da justiça pode significar mais anos de espera ou anúncio de que sua data final chegou. E é nesse ponto que nasce a pergunta: o que é mais devastador? A execução em si ou a tortura diária de viver sem saber quando ela virá? A história de Taylor Parker não é apenas sobre crime e punição. É também sobre como o sistema, a sociedade e até mesmo aqueles ao redor dela permitiram que sinais evidentes fossem ignorados. Por trás da frieza de uma criminosa, existe também o retrato de alguém em colapso, sustentando uma mentira que crescia como uma bomba relógio. E quando essa bomba explodiu, não apenas uma vida foi perdida, mas duas. Reagan, a jovem mãe, e sua bebê que nunca teve a chance de respirar fora do útero. Nesse contraste, entre a rotina gelada da prisão e o impacto humano do crime, que nos leva ao próximo passo dessa jornada, a preparação para o último dia. O relógio marca 6 horas da manhã. Para quem está no corredor da morte, essa não é apenas mais uma rotina. É o começo de um dia que já nasceu com hora marcada para terminar. Guardas caminham em silêncio, abrindo celas, entregando bandejas de café simples. O som do metal se repetindo ecoa por todo o bloco. É um ruído frio, mas nesse dia específico, ele carrega um peso diferente. É o som da contagem regressiva. Taylor Renee Parker desperta sabendo que cada minuto será observado. A vigilância nesse ponto é total. Guardas anotam cada movimento, psicólogos de plantão registram cada comportamento,
e todo o ambiente se molda para evitar que o condenado encontre meios de abreviar o próprio destino. As últimas 24 horas de alguém condenado à morte seguem um ritual cuidadosamente desenhado. Não existe improviso. O sistema se encarrega de retirar qualquer espaço para imprevistos, como se quisesse controlar até mesmo o último segundo da vida de quem está ali. A cela, que já era isolada, torna-se ainda mais vigiada. Conversas com outros presos praticamente deixam de existir. O condenado é movido para a chamada cela da morte, um espaço ainda mais restrito, a poucos metros da câmara de execução. A distância curta não é coincidência, é simbólica, e parece dizer que dali não há retorno. Ao longo do dia, visitas restritas são permitidas. Familiares próximos podem entrar, mas esse momento é carregado de tensão. O encontro é vigiado, limitado no tempo e mediado por paredes de vidro ou pela presença de guardas. Cada palavra trocada é sabida como a última. Não há espaço para promessas de reencontro, apenas para despedidas fragmentadas. Nesse ponto, o psicológico fala mais alto. Muitos condenados se mostram estranhamente calmos, quase anestesiados, como se o corpo entendesse que lutar contra a inevitabilidade já não faz sentido. Outros oscilam entre surtos de choro e momentos de silêncio absoluto. O tempo, que sempre pareceu lento no corredor da morte, agora passa depressa demais. Em meio a isso, surge um dos rituais mais conhecidos, e também um dos mais controversos, a escolha da última refeição. No Texas, o pedido final deixou de ser atendido de forma ilimitada após casos polêmicos. Hoje, o condenado tem direito a uma refeição comum do cardápio da prisão. Ainda assim, o ato carrega peso simbólico. Comer sabendo que não haverá outro amanhã não é apenas satisfazer uma necessidade física. É quase um gesto ritualístico, um marcador de fim. Relatos de agentes penitenciários que já presenciaram esse momento descrevem um clima peculiar. Alguns presos recusam a refeição final, como se fosse um modo de negar o ritual. Outros pedem pratos simples, ligados à infância ou memórias de família, não pela comida em si, mas pelo que ela representa. O silêncio entre guardas e presos é quase absoluto. Não há espaço para conversas casuais. O ambiente se torna um palco de observação, onde todos sabem exatamente qual será o desfecho. Taylor Parker, assim como outros condenados, enfrenta nesse dia não apenas a execução física, mas a execução psicológica de todos os laços que ainda prendem ao mundo externo. As lembranças da infância, os erros cometidos, os rostos de quem ficou do lado de fora, tudo converge para um único ponto: a sala fria onde a vida se encerra com precisão cirúrgica. À medida que a noite se aproxima, a preparação se intensifica. O corpo do condenado passa por verificações médicas, não para preservar a saúde, mas para garantir que esteja em condições adequadas de ser executado. Parece contraditório. O mesmo Estado que decidiu tirar a vida, agora assegura que esse ato ocorra dentro de protocolos de bem-estar. Guardas treinados acompanham cada segundo, enquanto capelães ficam disponíveis para quem deseja confessar, rezar ou simplesmente falar. Esse momento final divide opiniões. Para alguns, é uma chance de arrependimento. Para outros, soa como um gesto vazio diante da brutalidade do que está prestes a acontecer. O relógio se aproxima da hora marcada. A tensão é quase física, como se o ar da prisão ficasse mais denso. Todos os envolvidos, da equipe médica ao diretor da unidade, sabem que em minutos farão parte de um processo irreversível. E então chega o instante que separa a espera da execução. A porta metálica se abre. Guardas entram. O condenado é algemado, revistado e conduzido em silêncio por um corredor estreito. Cada passo ecoa como um lembrete de que não há retorno. Esse é o caminho final. Atravessar esses poucos metros é deixar para trás a cela, os últimos diálogos, as últimas escolhas, para encarar a câmara onde o ritual será concluído. O corredor é curto, mas cada passo nele parece durar uma eternidade. Guardas caminham firmes ao lado, conduzindo Taylor René Parker para o espaço onde a sentença finalmente se cumpre. Esse caminho é conhecido entre funcionários como o corredor do silêncio. Não há gritos, não há protestos. Apenas o som das correntes e das botas contra o piso encerado. A sala de execução não tem nada de grandiosa. É fria, prática, quase clínica. O centro é ocupado pela maca metálica, equipada com cintos de couro que imobilizam braços, pernas e tronco. À primeira vista, poderia ser confundida com um leito hospitalar. Mas todos ali sabem que não há cura, apenas fim. Taylor é posicionada de costas, o corpo preso para evitar qualquer movimento brusco. Equipes médicas entram em cena não para salvar,
mas para preparar o procedimento. É paradoxal. Médicos treinados para preservar a vida dedicam esses minutos a garantir que a morte aconteça dentro de um padrão controlado. Veias são localizadas, cateteres ajustados. Cada ação é registrada em protocolos frios que ignoram completamente a carga emocional do que está acontecendo. Do outro lado de um vidro, familiares da vítima podem assistir. É um direito garantido pela lei. Em muitos casos, essas testemunhas descrevem o momento como uma mistura de catarse e dor. Não existe um manual para lidar com a cena de ver a vida do assassino de um ente querido ser extinta diante dos seus olhos. Alguns choram, outros se mantêm em silêncio, e aos que viram o rosto incapazes de encarar. Também existe o espaço reservado para os familiares do condenado, quando presentes. Esse contraste é brutal. De um lado, os que clamam por justiça, do outro, os que ainda enxergam uma vida além do crime. Nesse instante, chega o momento mais aguardado e temido, as últimas palavras. A lei garante ao condenado o direito de falar antes da execução. Algumas vezes são declarações de arrependimento, outras, de negação, e em certos casos, um silêncio carregado de desprezo. Cada frase dita aqui permanece para sempre registrada nos arquivos oficiais. Taylor Parker, se chegar a esse dia, terá diante de si a oportunidade de falar algo que ecoará como sua última marca no mundo. Será que pedirá perdão? Negará até o fim? Ou escolherá o silêncio absoluto, recusando dar a última palavra a quem tanto espera por ela? Essa é a grande incógnita que envolve cada execução. O diretor da prisão dá o sinal. A equipe responsável começa a liberar as substâncias letais. Primeiro, o sedativo profundo, que apaga lentamente a consciência. Depois, o relaxante muscular, que paralisa a respiração. Por fim, o agente que interrompe definitivamente os batimentos cardíacos. O corpo permanece imóvel, enquanto o monitor cardíaco mostra a linha reta que confirma o inevitável. O médico declara a hora oficial da morte. Um número frio, registrado em documentos, sem refletir a complexidade emocional daquele instante. Guardas recolhem-se em silêncio, familiares deixam a sala com passos pesados. O corpo, antes vigiado com tanto rigor, agora é apenas mais um registro a ser encaminhado para o necrotério. Mas o que fica depois desse ritual? Para uns, a sensação de justiça cumprida. Para outros, um vazio ainda maior. A morte de um condenado não traz de volta a vítima, não apaga a dor dos familiares, não reescreve a história. Ela apenas encerra o ciclo legal de um crime que nunca deveria ter acontecido. No caso de Taylor Parker, a execução, se realmente ocorrer, será lembrada como uma das mais marcantes da história criminal do Texas. Não apenas pela brutalidade do crime, mas pelo simbolismo de uma mulher tão jovem, que construiu uma teia de mentiras capaz de culminar em um ato de horror indescritível. E assim, entre paredes frias, protocolos rígidos e olhares silenciosos, uma vida é encerrada. A última refeição já foi digerida, as últimas palavras já ditas, e o corpo agora descansa em uma quietude absoluta. O que resta é o impacto. Para os que ficaram, para os que lembram da vítima e para os que estudam o crime como exemplo da capacidade humana de destruir. Seja qual for sua opinião sobre a pena de morte, essa história revela uma verdade incômoda. Quando o Estado decide pelo fim da vida, o ritual que segue é tão frio quanto inevitável.